Olá, tudo bem? Esse vídeo é mais uma dica de livro do Ministério A Verdade que Liberta. Bom, o livro de hoje será Randall N. Baer, da editora Horizontes, e o título é O Terror da Nova Era. Quem é esse Randall N. Baer? Esse Randall N. Baer, ele é o escritor de 2 livros da Nova Era, 2 best-sellers, né? Que é o Windows of Light, que tem uma tradução em português que é Cristais, Portais de Luz, e o The Crystal Connection. Bom, esse Randall N. Baer, ele foi uma referência no movimento Nova Era, até o momento em que o Senhor Jesus o salvou e mostrou o que de fato havia por trás desse movimento, né? O livro tem em torno de 300 páginas, onde ele vai falar desde a sua iniciação, o porquê que ele se tornou adepto desse movimento da Nova Era, até a sua saída, e ele termina explicando que tipo de pessoa é atraída por esse movimento, o que esse movimento de fato quer, qual é o tipo de ética, moralidade que existe dentro desse movimento. E eu queria, para que vocês tivessem uma noção desse livro, o quanto ele é importante para nós, para conhecermos, termos um conhecimento mais aprofundado e de uma pessoa com maior autoridade, vamos colocar assim, sobre esse movimento, tentar fazer um apanhado geral do livro. Vamos lá então. Ele vai começar o capítulo 1, Retrato de uma Sedução. Ele vai começar falando como foi que ele entrou nesse movimento. Observe o testemunho dele, é muito importante. Ele frequentava a igreja e em um determinado dia ele teve uma dúvida: por que eu devo servir a Deus? Quem é Deus? Ele perguntou ao ministro da escola dominical que ele frequentava, e essa pessoa simplesmente ignorou ele. Ele era criança, né? E esse foi o pontapé inicial, uma não explicação de uma coisa que é importante. Por que Deus? Quem é Deus? E essa pessoa simplesmente não explicou a ele o que deveria ser feito. E ele vai desenvolvendo a sua idade vai aumentando, e ele vai se envolvendo mais com esse tipo de coisa, gostando de filmes, gostando de coisas que são próximas dessa magia, dessas promessas que a Nova Era tenta colocar na vida das pessoas. Vamos na página 53, onde ele vai falar um pouquinho disso. Tentar fazer um panorama aqui. Ao longo dos 2 anos seguintes, né, ele já tinha envolvido, já tinha passado dessa fase, ele começou a frequentar alguns tipos de coisa, alguns tipos de reuniões que a Nova Era oferecia. Então ele vai falar aqui: ao longo dos 2 seguintes anos, estive envolvido em um espectro razoavelmente amplo de atividades, incluindo o que citarei a seguir. Esta lista é um estudo parcial das incursões da Nova Era em alguns ramos da sociedade e da tendência atual. Vem o que ele praticava agora: ensino da Hatha Yoga, ensino do relaxamento dinâmico, palestras na biblioteca pública sobre cristais, sessões de curas através de cristais, ensinos de aulas aeróbicas, participação como membro da Escola da Saúde Holística, palestras sobre cuidado natural com saúde, maximização do bem, guia de relacionamento da Nova Era para a Santa Fé, e ele vai falando várias outras coisas que são oferecidas.
Nessas coisas, ele vai falar agora, na página 53, sobre o cardápio. Isso que nós lemos está na página 52. O cardápio de coisas que há na nova era. O cardápio dos tópicos da nova era incluía coisas como vasos assoviantes peruanos, sessões de canalização em grupo, florais de bar, arte da nova era, acupuntura, como encontrar seu parceiro de alma, regressões à vida passada, sessões de contato com OVNIs. Então tudo isso estava dentro da nova era. E tem mais coisas que estavam envolvidas. 54. Um aviso não recebido muito bem. Nesse momento aqui, na página 54, ele já vai dizer que ele estava dentro desse movimento e já estava indo para o Novo México para ensinar essas coisas. Chega um rapaz, entra na casa, bate na porta da casa dele e fala assim: olha, Deus me mandou te falar uma coisa. Aí ele fica assim meio encabulado e fala: o que Deus mandou falar? Falou: olha, isso que você está mexendo é coisa do diabo. E aí ele ficou assim, né? O Randall ficou assim, mas como assim? Explica melhor. Aí o jovem estava sentado no sofá, ele falou: não, é só isso que Deus mandou te falar, isso que você está mexendo é coisa do diabo. E lógico, tem a explicação, como funciona direitinho, como que ele recebeu isso, como que ele lidou com essa informação. Ele vai dizer que não deu atenção para essa informação e seguiu no que estava fazendo. Ciência da nova era. Então, a ciência da nova era é exatamente o que nós temos tratado e falado nos vídeos sobre nova era contra o cristianismo que nós temos postado nesse mesmo canal. Dê uma olhada depois, e depois, tendo esse livro em mãos, você vai poder averiguar os frutos, né, desse tipo de ciência. Vamos para a página 86. Vamos falar um pouquinho sobre o que ele fala da moralidade da nova era. No terceiro parágrafo da página 86. Na moralidade da nova era, não há proibições contra divórcio. Caso um homem e uma mulher casados fiquem juntos, isso se dá principalmente por causa do crescimento da compatibilidade da alma. É totalmente diferente do que a gente... o amor, essas coisas, né? Isso se depois de um tempo duas almas que estão casadas começarem a crescer em direções diferentes, então é apropriado, se desejado, dissolver o casamento e encontrar outra parceira ou parceiro de alma mais compatível espiritualmente. Depois ele vai desenvolver isso melhor sobre a ética, sobre a moralidade, que é uma moralidade totalmente volúvel, né? 87, ele vai falar sobre saídas do corpo, e o título é Saída do corpo quase leva à insanidade. Ele vai explicar isso aqui, como que isso aconteceu com ele. E ele sendo cada vez mais atraído por essa... ele passava por isso, saía do corpo, quando voltava, tinha uma sensação boa, e de repente aquilo se acabava e virava uma desgraça completa, e ele se aprofundava mais, buscava mais disso. Página 88, segundo parágrafo. Aqui começa a libertação dele. E depois ele vai informar para você, lá no final do livro, ele vai dizer: olha, a forma de você orar para essas pessoas que estão envolvidas com esse movimento é que elas vejam o que há por trás dele, porque foi o que aconteceu com ele. O Senhor Jesus fez isso. Olha só. Página 88. Certa noite, enquanto eu estava na câmara de ascensão, meu espírito estava perambulando em alguns lugares mais remotos da luz celestial, entre aspas, que já tinha percebido. Naquela noite, eu tive uma experiência que iria mudar a minha vida para sempre. Durante aquela experiência, fui rodeado por uma luminosidade praticamente avassaladora. Era como se eu estivesse olhando diretamente para o sol. Ondas de felicidade irradiavam através do meu espírito. Eu fui totalmente cativado pelo poder. De repente, uma outra face entrou em cena. Ela me tomou completamente de surpresa, num piscar de olhos. Era como se uma mão sobrenatural tivesse me pegado por trás das cenas da experiência que eu estava tendo. Eu fui tomado por detrás e levado para uma cobertura exterior da luminosidade encantadora. E ali eu vi algo que me deixou literalmente tremendo durante uma semana inteira.
O que eu vi era a face das trevas devoradoras, por detrás da atraente fachada exterior da beleza. Havia uma face poderosíssima e encrespada de ódio absoluto e de abominações indizíveis, a face dos demônios, cheias de poder de Satanás. Depois, milagrosamente, a mesma mão sobrenatural, como antes, me livrou das presas dessas trevas consumidoras, e horas depois me descobri acordado na manhã seguinte na câmara de ascensão. É isso que essas pessoas precisam ver, porque é tudo bonitinho e pela ação do diabo as coisas funcionam de forma parcial. Ele vai dizer isso, é uma sedução. As coisas funcionam de forma parcial. E se está funcionando de forma parcial, o que eu tenho que fazer? Aprofundar nessa meditação, experiências esotéricas, experiências espirituais, que, como a gente vê aqui, o Randall N. Byers está falando. São coisas diabólicas mesmo. 98, página 98 agora. Quanto mais eu li a Bíblia e me lembrava de algumas das minhas aulas de teologia cristã da faculdade, mais eu percebia que as filosofias do cristianismo e da nova era tinham diferenças irreconciliáveis e abismais entre elas. Os pensamentos da nova era alegam abraçar as verdades essenciais de todas as religiões e escrituras em uma unidade maior. O que eu via agora era que a Bíblia não era, de forma alguma, compatível com esta unidade maior, entre aspas, e que a filosofia da nova era tem muito a ver com uma seleção muito cuidadosa de fragmentos e pedaços da Bíblia para assimilar o cristianismo bíblico sobre a égide da nova era. Então ele vai vendo isso. Eu estou citando algumas partes do livro porque ele vai tratar desses assuntos, tá? E isso é muito importante para nós. Página 105. Na página 105, ele vai falar sobre ele levar o testemunho cristão às pessoas da nova era. O que ele achou que pudesse fazer? Ele achou que ele poderia levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, já que ele estava vendo, que ele teve toda essa visão, toda essa clareza. Ele achou que poderia levar fazendo isso. Fazia as reuniões dele de venda dos livros. Até esse momento ele não tinha abandonado a visão dos cristais e tal. Ele já tinha visto que era uma coisa do diabo, mas ele achava que parcialmente alguma coisa não era. Aí nessas vendas dos cristais ele falava: olha gente, nós somos pecadores, nós precisamos de um Deus para nos salvar. E as pessoas que estavam ali naquela reunião, 90%, 99% delas saíam e não simplesmente, quando ouviam esse discurso dele, ele mesmo sendo uma autoridade, simplesmente batiam o pé e saíam e iam embora. Aí ele vai falar um pouquinho sobre a tolerância que esse pessoal da nova era tem com o cristianismo. Com as outras religiões até que eles são mais brandos, mas com o cristianismo de jeito nenhum, eles são absolutamente avessos. Então ele tentava fazer isso. Ele conta aqui que teve uma reunião que tinham 500 pessoas. E ele explicou as coisas dos cristais, como funcionava e tal, e de repente ele falou: olha, nós somos pecadores e precisamos de Jesus para nos salvar e tal. Quando ele coloca isso, as pessoas simplesmente vão saindo do auditório e fica lá uns gatos pingados. 125. O que é a nova era? A visão de alguém que esteve lá dentro. O que é o movimento Nova Era? Essencialmente é um reavivamento em massa nos dias modernos, controlado por Satanás, de filosofias e práticas baseadas no ocultismo, em formas disfarçadas tanto clara quanto ardilmente. Com efeito, é uma praga do espírito do fim dos tempos que está propagando o poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Não é nada mais do que uma estrada ampla e muito sedutora que leva consequentemente à destruição. 127. Aqui vai falar sobre a explosão da nova era. O que as pessoas que têm montado isso, esperam, o que elas dizem sobre a nova era.
Aqui cita vários livros, cita muita coisa que absolutamente indispensável para nós, tá? Mais ampla que uma reforma, mais profunda que uma revolução, esta conspiração benigna para o mundo novo, para um novo programa de trabalho humano, engatilhou o realinhamento cultural mais rápido da história. Esta grande mudança irrevogável que faz estremecer e que está nos dominando não é um novo sistema político, filosófico ou religioso. É uma mente nova, a ascendência da visão mundial estarrecedora. Aqui tem uma série de citação do livro A Conspiração Aquariana e coisas do gênero, e que vão da página 128 até a página 130. Aqui ele vai falar também sobre alguns livros, sobre algumas coisas que você nem tem muita clareza que são da nova era e são da nova era, sabe? Que é o início de uma sedução. Vamos para a página 135. A nova era como um humanismo espiritual. Então, o que é isso? Ele vai dizer, e isso é muito evidente, muito claro, que o ser humano vai adquirir a proposta da nova era é que o ser humano, em suma, é Deus. Não há nada fora do ser humano. O ser humano é que cria a realidade, o ser humano é que faz todas as coisas com sua mente, com a sua capacidade espiritual e tudo isso. Então, a nova era como um humanismo espiritual. Página 135, terceiro e quarto parágrafo. Em The New Age, a violência da nova era, Robert L. Burroughs amplifica este tópico. Entre aspas, ironicamente, a nova era ecoa espiritualmente e é uma extensão lógica do secularismo que ela repudia. Ela é contrária, logicamente, né? As duas negam a realidade do Criador e ambas veem a humanidade como o árbitro final da verdade e do valor. A espiritualidade da nova era simplesmente eleva os erros do secularismo ao inflar a importância da humanidade, produzindo o que o Brooks Alexander intitulou de humanismo cósmico. 139. O finalzinho da página 139. Aqui ele vai falar sobre a moralidade da nova era, sobre a ética da nova era. Há um credo básico que diz: crie a sua própria realidade de acordo com o que você sentir, mais certo para você. Por exemplo, se uma pessoa escolhe ser homossexual, bissexual, monogâmico, polígamo ou o que quer que esteja bem, contando que esteja certo para mim, ou é feito com amor e não prejudica ninguém. Então, o valor é esse. O que for certo para mim é. Continuando. Isso é um tipo de ética relativista fundamentada no homem, ou ética do tipo, faça você mesmo a sua própria ética. Com efeito, as pessoas da nova era escolhem e selecionam coisas a partir de milhares de opções em cada área da vida, de acordo com as suas próprias preferências pessoais. Então eles não têm uma ética firme, eles juntam todo mundo, de todo jeito. E é lógico que isso não está certo, né? Ele vai explicar isso bem, vai mostrar, vai dar exemplos. Esse livro é muito bom. Página 155. Alguns perigos do movimento Nova Era incluem o surto de energia de paz, de pouca duração na vida da pessoa, seguido de uma queda para a ansiedade, para a desorientação, para a depressão e um forte desejo de uma outra experiência oculta para aliviar o vazio interior.
uma queda repentina, 2, uma queda repentina de desempenho no trabalho, das relações familiares e em outras responsabilidades, na medida que a pessoa se torna mais autoabsorta, distraída e temperamental. Isso é característico do pessoal da nova era. Se você conhece pessoas assim, isso aqui vai acontecer muito. E ele vai dar mais vários. Então, compre um livro muito importante para nós. Vamos agora para a página 195. Gente, aqui ele vai falar sobre tudo. Yoga, tabuleiro Ouija, talismã, amuleto, psicografia, leitura de aura, OVNI, panteísmo, adivinhação, crie sua própria realidade, a doutrina saudável, rica e natureza divina. Então, assim, vai falar muita coisa, sabe? Kundalini vai explicar muita coisa. Ele foi uma referência nesse meio. Trabalho de sonho, exercício de respiração, leitura psíquica, e aí vai. Página 195. Gente, aqui tem uma coisa muito séria que tem acontecido, que essas pessoas são assim, você vai pegar, você vai ver palestra do Pierre Will, vai ver assim, de forma muito ampla, o que ele vai dizer aqui agora. Homens ficando femininos e mulheres ficando masculinas. O ideal de androgenia, isto é, unissex, é amplamente sustentado. Não importa qual seja o gênero da pessoa, a nova era retrata humanos como seres compostos de dois princípios iguais: o de macho e o de fêmea. A meta espiritual e psicológica aqui é equilibrar o lado masculino e o feminino de cada pessoa. Então, quando você vê o nosso amiguinho lá cantando ser um homem feminino não altera o meu lado masculino, saiba, existe essa influência. Ramos metafísicos do feminismo. Gente, homossexualismo, a ética sexual do livre pensamento, nudismo social, divórcio, aborto. Você sabia que a nova era vai afirmar que a pessoa que foi abortada é simplesmente porque o karma dela gerou isso para ela? Então ela não é digna de nascer naquele momento? Então todo tipo de pecado, todo tipo de loucura feito por essas pessoas, ele vai citar aqui, vai mostrar que o Hitler ele era uma pessoa envolvida com movimentos, com coisas esotéricas da nova era. Tem um livro, que eu esqueci o nome do autor agora, mas é O Poder Oculto por Trás do Mundo, que vai tratar disso, como que o esoterismo, como que esse tipo de coisa age por trás das coisas. Ele vai colocar aqui que todo tipo de genocídio se torna válido por essas coisas da nova era, simplesmente falando que é o karma, que essas pessoas não estão aptas à recepção do Maitreya. Então essas pessoas, na verdade, estão atrapalhando a vinda do Messias deles. Isso aqui é uma verdade muito importante. Página 201. O refrão da nova era. Eu. E ele vai mostrar isso aqui, como que funciona, muito dinheiro, muita coisa, o nível de dinheiro que rolava nesses movimentos até esse momento aqui. Página 251 para a gente terminar. Bom, aqui ele vai falar como os adeptos da nova era veem os cristãos. Ele vai desenvolver o cristianismo, como que eles veem, o que é o cristão. É uma coisa a ser eliminada. Por quê? Porque, segundo eles, nós somos da era de peixes, né? E eles são da era de aquários. E a conspiração do bem, conspiração aquariana. Gente, essa foi mais uma dica de livro. Gente, um livro absolutamente importante para os dias de hoje. Procure O Terror da Nova Era, de Randall N. Baer.
obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.